essa ideia de que é preciso conter a ameaça interna, a subversão que pode acontecer. Bom, depois da guerra, o Churchill, né, faz o famoso discurso de Fulton, dizendo que a Europa, né, está dividida por uma cortina de ferro. Nesse discurso, ele diz, é claro que não é uma fronteira física, né, mas que era possível traçar uma linha de fato, mostrando ali que existem países, né, onde, segundo ele, prevaleceriam a liberdade e as democracias, e do outro lado, onde prevaleceria a opressão, né? Então, neste discurso, claramente Churchill diz, existe aqui, né, um modelo de vida, né, um modelo político e econômico a ser seguido e a ser preservado, e existe aí o avanço de uma ameaça a esse modelo, certo? Ou a esses modelos. Então, nesse mesmo discurso, numa Europa que está se recuperando ainda, né, dos impactos da Segunda Guerra Mundial, ainda está ali em escombros, o Churchill meio que já dá uma cutucada nos Estados Unidos, falando, ó, a responsabilidade é sua de conter o Stalin, né? Faça alguma coisa, porque como as economias aqui não vão tão bem, né, para o socialismo chegar e falar o capitalismo falhou, que é um pulo, né? Porque a gente acabou de passar por uma guerra, tá tudo ferrado mesmo. Então, nesse contexto, né, o Truman, que inclusive aparece no filme, né, uma cena fantástica, ele já vai ser o cara que vai dizer, opa, né, tem que fazer alguma coisa mesmo. Ele compra ali o discurso do Churchill, né, e a política externa que o Truman manifesta aqui é até chamada de doutrina Truman. Essa doutrina entende que o capitalismo e a democracia devem ser preservados como valores fundamentais no mundo, principalmente na Europa Ocidental, né? Nessa Europa devastada pela guerra, os Estados Unidos, se é interessante para ele manter a sua influência, né, ele precisa que sejam mantidos esses dois paradigmas, a democracia liberal e a economia capitalista, o sistema capitalista. Então, para que isso seja possível, ele precisa atuar sobre essas regiões que estão ali se recuperando da guerra. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, é o Truman olhar para a Europa Ocidental e falar, opa, eu preciso fazer alguma coisa ali, porque é ali que o Stalin vai avançar, né? Então, o que vai acontecer? O Truman vai elaborar, a partir da sua doutrina, dois grandes braços, né, por assim dizer, o Plano Marshall e a OTAN. O Plano Marshall é um programa de ajuda financeira mesmo. Ele vai injetar dinheiro nesses países, né? Ele quer ali a recuperação econômica para dizer, olha, é isso mesmo, é democracia liberal, capitalismo, olha só, já está voltando tudo. Então, tem essa preocupação de injetar dinheiro ali a partir do chamado Plano Marshall. Inclusive, ele tenta fazer isso com a própria União Soviética, ele tenta fazer isso com países também socialistas, tá? Para trazê-los ali para sua zona de influência. E aí começa uma verdadeira disputa, né? Ele se aproxima da Turquia, se aproxima da Grécia, né? Ele vai tentando chegar ao máximo ali nos limites do quintal do Stalin, por assim dizer, né? E além desse programa econômico, a doutrina Truman também é sustentada numa aliança militar, a OTAN. A OTAN é um tratado militar, né? É o chamado a Organização do Tratado, né, do Atlântico Norte, aqui, que envolve vários países, e a ideia é, entre nós aqui, países signatários, se um de nós for atacado, cabe aos outros mobilizar os seus recursos militares para poder, né, combater essa ameaça. Então já ficava desenhada ali uma grande aliança militar, né? E os Estados Unidos, como nós acabamos de falar, ele tem armas nucleares aqui. Nesse momento, a União Soviética ainda não tem. Então, né, quando ele faz isso, ele já deixa muito claro, olha, essa aqui é a minha zona de influência. Se alguma parte dela for atacada, né, vai ter retaliações. E a gente vê que essa OTAN tem tudo a ver, inclusive, com a guerra que a gente está vivendo hoje, né, com a guerra da Ucrânia. Tudo começa ali com o possível ingresso da Ucrânia na OTAN, o que representaria ali uma perda de uma zona de influência da Rússia. Então, as raízes da OTAN, né, as raízes da guerra da Ucrânia têm a ver diretamente com o que a gente está vivendo aqui. Porque a Guerra Fria acabou, a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou, que era a aliança militar da União Soviética, mas a OTAN não acabou. A OTAN continuou existindo. E hoje cabe a gente se perguntar, E se expandindo. Né? A OTAN existe contra quem? Né? A OTAN, quem é o inimigo real?
ou quem são os inimigos reais da OTAN? Um deles é a Rússia, mas, né, como mostra aí também todo o jogo de interesses, a China também, ela talvez seja aí a grande preocupação, né? Porque ela está avançando cada vez mais a partir ali de acordos econômicos, né? Também injetando dinheiro em vários países, da África, né? Do continente asiático. Então, a OTAN existe porque ainda existem inimigos, né? Na concepção dos países membros a serem combatidos e evitados, certo? Alguém perguntou aqui, professor, a Coreia do Norte sofreu invasões da China ou do Japão? A Coreia do Norte, né, o território da Coreia vai sofrer invasões do Japão, né, durante a guerra. E aí é o combate desses invasores que leva, no final das contas, né, à formação ali de um movimento nacionalista, né, também de viés socialista, que é o Ho Chi Minh, certo? E aí, a partir disso, eles conseguem formar a República Socialista ali num primeiro momento. Só que aí vem aquela confusão, tem a famosa Conferência de Genebra, né, que vão decidir, mas vai ser um território... Né? Aliás, essa Conferência de Genebra é depois, do Vietnã, né? Mas aí, no caso da Coreia, né, existe toda uma pressão ali para que esse território não vire totalmente socialista, né? Depois, até por pressão ali dos outros, dos Estados Unidos e tal, teve que ser feita essa divisão. Mas, né, esse processo acontece, né? A independência das Coreias acontece logo na sequência da invasão do Japão, né? Como lembrou ali o Leonardo, certo? Beleza? Fechou? Bom, então aqui tem um mapa, né, de como fica a Europa dividida ali a partir desses acordos militares da OTAN e do Pacto de Varsóvia. E aí vem o ponto final aqui da parte histórica, né, que é essa grande preocupação do inimigo já está infiltrado entre nós, né? Isso atinge o ápice durante a Guerra Fria nos Estados Unidos no contexto do que a gente chama de macartismo. O macartismo é uma política conduzida por um senador, né, chamado Joseph McCarthy, que era presidente do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado. O que é ser anti-americano aqui? É ser socialista, né? Então, ele vai conduzir ali uma série de investigações a partir desse comitê e vai promover uma verdadeira caça às bruxas, né? Ou seja, uma verdadeira perseguição aos supostos comunistas aqui que estavam dentro dos Estados Unidos. Por que eu estou chamando de supostos? Porque a essa altura, né, qualquer um que fosse denunciado como comunista ou socialista corria o risco ali de sofrer sérias consequências. É o que acontece, inclusive, com o próprio Oppenheimer, né? Numa tentativa ali de queimá-lo efetivamente, é resgatado ali um passado, né, de ligações com o Partido Comunista, que ele nunca foi filiado, né, ele só compactuava com algumas ideias, algumas críticas, e a partir disso ele sofre um processo de queima mesmo, né, de destruição de reputação. E isso não aconteceu só com ele, isso aconteceu com Chaplin, por exemplo, que nessa altura foi embora dos Estados Unidos, voltou para a Inglaterra. Isso acontecia muito em Hollywood, porque se o Henrique foi escalado ali para ser o galã do filme que eu queria fazer, eu vou lá, denuncio ele, falo, esse cara é comunista, eles perdem o papel e eu viro o galã no lugar dele, entendeu? E isso aconteceu demais, né? Então temos até alguns atores que ficaram notórios, né, como colaboradores do macartismo. Outros sofreram consequências, né? Tem um filme até que chama Trumbo, que fala sobre isso também, sobre um roteirista, né, que foi ali destruído, né, teve a sua reputação destruída pelo macartismo. Então esse é um tema bem interessante, tem muitos filmes que falam sobre isso. E essas pessoas, elas eram interrogadas, né, de maneira ilegal, elas não passavam ali pelo devido processo legal, né? Muita gente... foi até criada uma lei aqui nessa época que exigia que os comunistas se identificassem para o governo, né? No caso ali de um momento de emergência, eles poderiam ser colocados em um campo de concentração. Gente, a gente está falando do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, chegou num ponto
em que a própria sociedade norte-americana falou, opa, a gente está indo longe demais, né? Porque o negócio virou uma histeria coletiva. E aí é por isso que foi só uma questão de tempo para o próprio senador começar a cair no ostracismo, porque ele promoveu um circo de horrores aqui, né? As pessoas estavam indo longe demais com essa paranoia, né? Porque agora qualquer um era comunista, né? Tem até esse cartaz aqui mostrando, né? Pode estar infiltrado nas escolas e tal. Então, né, chega um momento em que, já nos anos 60, né, principalmente, final dos anos 50, na virada para os 60, essa questão estava indo longe demais. E aí, esse senador até perde força mesmo, né, porque os impactos disso eram claros, né? A terra da democracia, da preservação das liberdades estava ali desrasgando a própria Constituição, né? Em defesa dessa suposta liberdade. Então, era uma contradição tão grande que a situação, né, acabou sendo revertida. E é nesse contexto que o Oppenheimer ele sofre aí essa destruição de reputação, por uma série de razões que eu não vou comentar aqui, que você tem que ver o filme, tá? É só lembrar que está inserido nesse contexto do macartismo.